É um briefing extraordinário da reunião do Conselho de Ministros que nós realizamos hoje. Mas, atenta à importância da matéria e o seu alcance em vários domínios da nossa vida nacional, quisemos vir até aqui, a uma instituição de ensino superior, e convidar um conjunto muito significativo de autoridades, que são tantas que eu solicitava que se sentissem saudados na pessoa do Sr. Reitor da Universidade e do Sr. Presidente da Câmara Municipal. E portanto, dizia eu que, de uma forma excepcional, decidimos vir até aqui, dar-vos nota daquela que foi a principal decisão que tomámos hoje na reunião do Conselho de Ministros. E está aqui uma parte, aliás, do Conselho que também quero naturalmente cumprimentar. Como sabem, o tema das migrações é hoje incontornável da vida do nosso país, da vida da Europa e da vida do mundo. Em Portugal, de forma particular, nós sentimos ao longo sobretudo das últimas 2 décadas, um definhamento demográfico, uma diminuição dos nossos índices de natalidade, que tem repercussões que se vão espelhar nas próximas décadas, qualquer que seja o sucesso das políticas de remoção dos obstáculos à natalidade desejada pelos casais portugueses, que nós também queremos e vamos implementar nos próximos anos em Portugal. É naturalmente muito imprevisível podermos antecipar os reflexos de médio e de longo prazo dessa estratégia, embora seja nosso propósito e objetivo que, com os anos, nós possamos dar mais condições para que os jovens casais, em primeiro lugar, possam ter as suas vidas profissionais em Portugal. Não deixem Portugal à procura de oportunidades no estrangeiro, porque lhes conseguimos propiciar aqui essas oportunidades. E, em segundo lugar, que possam juntar a essas oportunidades profissionais a qualidade de vida que procuram, que almejam, o bem-estar que se expressa em muitos domínios, no domínio da própria organização social, no domínio das respostas das políticas públicas àqueles que são os problemas que mais apoquentam hoje grande parte da população, em particular os jovens. O acesso à habitação, o acesso a uma escola pública de qualidade, o acesso a cuidados de saúde sempre que essa necessidade surge, o acesso ao bem-estar físico e mental que políticas públicas como a cultura, como o desporto, também trazem à vida de cada um de nós, é isso que nós esperamos. E, dentro dessa perspectiva, nós temos também que encarar a realidade como ela é. Ao mesmo tempo que temos este grande desafio, a verdade é que nós precisamos, em Portugal, em quase todas as áreas de atividade, e de uma forma que vai desde a mais simples função ou missão até àquela que é mais qualificada, nós temos necessidade de dar ao país mais recursos humanos, mais capital humano, para podermos tirar partido da nossa capacidade global enquanto sociedade. Ao mesmo tempo, também há muita gente noutras geografias do mundo que, não tendo as oportunidades que também quer, procuram locais de referência para poderem construir os seus projetos de vida. Os portugueses, de resto, sabem muito bem o que isso é. Durante muitos anos, várias gerações de portugueses procuraram essas oportunidades no estrangeiro e acabaram por implementar relações de grande afinidade entre o Estado português e os países que os acolheram, e muitos deles acabaram por se radicar, ou pelo menos as gerações que se lhes seguiram acabaram por fazer parte e fazem hoje de grandes países do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista da academia, do ponto de vista da economia. Portanto, nós temos que perceber que as pessoas que procuram Portugal com o mesmo espírito com que muitos portugueses procuram também lá fora as suas oportunidades. E assim como nós perspectivamos para os nossos, para aqueles que conhecemos melhor, que eles possam ser bem acolhidos, possam ser bem integrados, possam ver materializada na sua vida
a projeção que os levou à procura de um novo horizonte para as suas vidas, é com esse espírito, com esse respeito, com um especial cuidado na dignidade de cada pessoa e com um especial cuidado no sentido de humanismo que tem de estar presente quando nós nos confrontamos com pessoas que saíram da sua zona preferencial, de perto das suas famílias, de perto dos seus amigos. É com esse espírito que nós em Portugal queremos acolher os imigrantes que hoje vêm fortalecer o tecido social, o tecido económico do nosso país. Aquilo que o Conselho de Ministros hoje decidiu foi um plano de ação para as migrações que é transversal e que tem este espírito, que é um espírito de abertura, de acolhimento, é um espírito que já agora é complementado também com o alento que queremos dar aos nossos jovens para que não saiam do país e àqueles que já saíram para que possam regressar. Com uma visão transversal, como dizia eu, a nossa pretensão é que de uma assentada nós possamos olhar para este problema estrutural da demografia e o possamos enfrentar com a dimensão social, com a dimensão económica, com a dimensão empresarial, com a dimensão associativa, com a dimensão humana. Fui candidato, como sabem, nas últimas eleições legislativas, no decurso das quais assumi esta função como Primeiro-Ministro. Tive a ocasião de dizer no final do ano passado que a política de migração ou de imigração que propunha para o país era uma política que simultaneamente não era nem de portas fechadas nem de portas escancaradas. Eu bem sei que isto soa a slogan político, eu bem sei que isto soa a um soundbite, como se diz na linguagem da comunicação política. Mas eu queria que compreendessem que, apesar de soar assim, este princípio encerra em si mesmo uma política que tem objetivos concretos e que tem uma filosofia concreta. Nós entendemos que é preciso regular a imigração para dar dignidade às pessoas. Nós entendemos que um país como Portugal não pode estar, não deve estar, não vai estar com a porta fechada a acolher aqueles que procuram uma oportunidade, que têm um know-how, que têm uma vontade, que têm uma qualificação, que têm muitas vezes aquilo que mais nos faz falta no dia-a-dia. Nós não vamos fechar a porta a quem quer ter essa oportunidade. Nunca a fecharíamos por uma razão de humanismo, mas também não a fechamos por uma razão, assumo na plenitude, de pragmatismo, de preservação e prossecução do interesse nacional. Nós precisamos de pessoas em Portugal com vontade de nos ajudar a construir uma sociedade mais justa e uma sociedade mais próspera. Mas também não podemos ir para o outro extremo. Não podemos ir para o extremo em que vamos escancarar as nossas portas, não vamos fazer o controle das entradas no nosso país, não vamos acompanhar aqueles que nos procuram e vamos largá-los à sorte de ficarem votados ao abandono, ao esquecimento, à vulnerabilidade e, muitas vezes, ao abuso de redes criminosas de tráfico de seres humanos. Nós, quando perspectivamos um país que acolhe, que recebe, mas também que cuida e trata, nós perspectivamos o respeito pelas pessoas e, para isso, temos de ter regras. Aquilo que o Conselho de Ministros hoje decidiu e que o Sr. Ministro da Presidência, que saúde de uma forma especial, porque foi o autor de um trabalho que foi multidisciplinar mesmo dentro do Governo, e também não é por acaso que estão aqui tantos membros do Governo, tantos ministros, tantos secretários de Estado, mas saúdo o Sr. Ministro da Presidência, porque num tempo limitado, eu sei que às vezes não parece, mas só estamos a governar há 60 dias, mais coisa, menos coisa, mas num tempo limitado, traçamos um conjunto de decisões que vamos agora implementar nos próximos meses e que visam precisamente pôr um ponto final num processo que hoje dá uma visão muito diferente daquela que nós queremos. Ter mais de 400 mil pessoas com processos de regularização por concluir é sinónimo de falta de capacidade, é sinónimo de falta de cuidado, é sinónimo de falta de a tal
tal pendor humanista, que é dar às pessoas a resposta que elas precisam, nem que seja negativa. Nem que seja negativa. Pior do que não ter uma resposta é viver na incerteza, é viver na intranquilidade. E, portanto, nós queremos recuperar essa situação. Nós queremos terminar com alguns mecanismos que se transformaram num abuso excessivo da nossa disponibilidade para acolher. A circunstância de termos um procedimento segundo o qual uma simples manifestação de interesse é suscetível de facilitar e descontrolar a entrada de migrantes em Portugal, deve ter um fim e vai ter um fim. E esse fim é hoje mesmo. Foi decidido no Conselho de Ministros. Eu próprio terei a oportunidade ainda hoje de levar em mão esse diploma a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República e, naturalmente, colocar o Governo a aguardar o seu crivo, a sua análise, para que esse procedimento possa ser extinto por promulgação do decreto-lei que nós aprovámos e pela sua entrada em vigor. Queremos também agilizar todos os procedimentos. É verdade que é preciso regularizar aquilo que está pendente, e regularizar significa tratar das pendências. Não significa nem aprovar nem desaprovar, é tratar das pendências. É verificar todas essas situações, se estão conformes ou não estão conformes para poderem ser deferidas. É isso que nós tentaremos fazer com um esforço adicional de recuperação. E, finalmente, para dar a palavra ao Sr. Ministro da Presidência, eu quero também nesta ocasião referir aquilo que me parece essencial e por isso também os convites que foram dirigidos para poderem estar aqui connosco. Representantes da comunidade e representantes das autoridades que, de forma mais ou menos direta, se confrontam com esta realidade. Nós precisamos de estar todos a remar para o mesmo lado. Nós precisamos todos de absorver os princípios deste novo ciclo de gestão dos fluxos migratórios. Nós precisaremos, por exemplo, muito do contributo das autarquias locais. Não há sucesso de integração sem muito do esforço que as autarquias locais fazem, e já fazem muitas delas, e nós queremos que façam todas, e que façam ainda mais do que aquilo que já foram capazes de fazer, sem as nossas forças de segurança, sem as nossas instituições. Eu lamento dizê-lo, não é um ataque a ninguém em especial, mas a agência que hoje existe, a AIMA, não está a funcionar bem e, portanto, nós vamos ter de reestruturar o funcionamento da AIMA, nós vamos ter de pedir à Polícia de Segurança Pública um reforço de meios, que naturalmente também dependem de nós, numa unidade de estrangeiros e fronteiras. Nós precisamos que todas as outras entidades envolvidas possam cooperar, possam colaborar. Nós precisamos de uma segurança social muito ativa, proativa e fiscalizadora também. E nós precisamos de dizer ao país que, dentro desta perspectiva de não termos nem as portas encerradas, nem as portas escancaradas, completamente abertas, nós precisamos dizer ao país, olhos nos olhos, como eu quero aqui mais uma vez dizer, que não há nenhuma relação direta entre a nossa capacidade de acolher imigrantes e aumentos de índices de criminalidade. Há, seguramente, crimes que são cometidos por cidadãos portugueses e por cidadãos estrangeiros. E que não vale a pena estigmatizarmos as comunidades daqueles que nos procuram para nos ajudar à boleia de episódios que são casuísticos. Não vale a pena fazê-lo, porque se fizermos esse raciocínio, também temos de fazer o mesmo e tirar as mesmas conclusões sobre os nossos concidadãos, aqueles que aqui têm as suas vidas e que têm a nossa nacionalidade. Há, naturalmente, pessoas que cometem crimes, que têm condutas ilícitas, umas são portuguesas e outras são estrangeiras. Mas este Governo não estigmatiza
aqueles que nos procuram só porque são estrangeiros e que, por isso, nos causam um dano do ponto de vista da segurança e da tranquilidade. Questão diferente, e também o quero dizer, questão diferente é que nós deixemos avolumar em alguns pontos do nosso território pessoas em especial vulnerabilidade, pessoas que vivem 20 e 30 numa casa ou num pequeno armazém, ou que as deixemos concentrar porque não criamos a interação e a integração que devemos e que essa imagem possa dar uma sensação, um sentimento de insegurança aos demais. Nós sabemos bem que não nos sentimos inseguros apenas quando temos uma ameaça velada sobre nós. A sensação e o sentimento de insegurança também causa ele próprio insegurança. E por isso os poderes públicos devem todos, autarquias locais, administração central, forças de segurança, a academia, devem todos procurar que essa imagem não seja uma imagem causadora de insegurança e possa, ao invés, ser uma imagem que acolha e que integre. Por isso mesmo, antes mesmo agora de dar a palavra ao Sr. Ministro da Presidência, eu muitas vezes digo que, e por isso também quisemos vir aqui, se há portas de entrada que garantem índices de integração ainda mais efetivos e ainda mais profundos, são as instituições de ensino superior, sim, não só, mas também de ensino superior, e são as políticas da família, são as políticas de acolhimento familiar. É por isso que esses são dois eixos prioritários também nas nossas decisões. Chamarmos jovens que se querem qualificar, que querem aproveitar a qualidade do nosso ensino para obter as qualificações que depois poderão pôr ao serviço deste país e, ao mesmo tempo, que o possam fazer de plena vida familiar, trazendo as suas mulheres, os seus filhos e criando aqui raízes. Eu vejo os imigrantes que hoje procuram Portugal como novos portugueses e quero mesmo que o país possa olhar para eles como novos portugueses. Tem a palavra o Sr. Ministro da Presidência. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Cumprimento também muito especialmente o Sr. Reitor da Universidade Nova, que aqui nos recebe, o Sr. Presidente da Câmara de Cascais, todos os membros do Governo, todos os convidados, forças de segurança, associações da sociedade civil, academia. Temos juntos que lidar com um desafio muito grande que impende sobre o país. Hoje não é mais dia de falar sobre o passado. Devemos falar um bocadinho sobre o presente para saber de onde partimos. Mas nós estamos aqui para resolver esse desafio e dar soluções para Portugal. Soluções que sejam eficazes, mas que sejam humanas. Que saibam que estes desafios, se alguns causam essa tal sensação de insegurança, são sobretudo altamente penalizadores para quem vive hoje em Portugal em condições indignas. É possível resolver este problema e é esse novo futuro que nós aqui estamos a construir. A nossa visão, aquilo que propomos ao país, assenta nestes 4 pilares. Temos que ter uma imigração regulada. Temos e devemos apostar na atração proativa de talento estrangeiro. Temos que acolher bem
com humanismo quem vem e temos que pôr o Estado a funcionar muito melhor. Há algumas ideias simples e básicas sobre imigração. É verdade, a imigração em Portugal aumentou muito neste tempo recente. O aumento no último ano é muito expressivo. É verdade também que as autorizações de residência são sobretudo para quem prossegue atividade profissional. Mas, e esta é uma das belezas deste fenómeno que temos que valorizar. A imigração contribui para resolver uma dificuldade demográfica séria de países como Portugal. A nossa pirâmide etária está numa situação preocupante e, como vêem neste gráfico, a imigração contribui para a sua resolução, trazendo gente mais nova, que por sua vez vai ainda mais alargar a base da pirâmide, porque esta população tende a ter índices de fecundidade e de nascimentos ainda mais pronunciados. Outra ideia importante. A população migrante, os imigrantes, reforçam, não prejudicam, a sustentabilidade da segurança social. São contribuintes líquidos da segurança social. Contribuem mais do que utilizam de prestações sociais. É também outra das razões pelas quais nós dizemos que Portugal precisa de imigrantes. É verdade que a nossa imigração hoje é, comparada com a população portuguesa e no seu conjunto, mais ou menos qualificada, mas isso representa mais um desafio a enfrentar. Como dizia o Sr. Primeiro-Ministro, é preciso acabar com a ideia, aos microfones públicos, de que há uma relação entre aumento de imigrantes no país e aumento de crime. Não há. Os números contrariam, não há essa correlação. É verdade que, como disse, para começar, Portugal enfrenta desafios. A situação que partimos, nós enquanto sociedade, mais do que apenas nós enquanto governo, nós enquanto país, neste momento, temos um desafio sério relativamente à imigração. Uma combinação de políticas e algumas escolhas erradas, com boa vontade, que levou a má concretização. Existem hoje dificuldades, problemas nas regras de entrada, um sistema chamado de entrada por manifestação de interesse, que na forma como até pode ter sido concebido benevolentemente, na sua prática transformou-se num canal que está a criar dificuldades sérias, porque parte de uma entrada, ou sem cuidar de a entrada ser legal ou regular, e cria uma situação que nós hoje vimos, de um limbo indigno para milhares, centenas de milhares de seres humanos. Não é apenas a situação das filas à porta da AIMA que nos deve preocupar, não é apenas a pressão que os trabalhadores da AIMA, com a que aqui quero saudar, sentem na dificuldade de responder. São estas pessoas que têm a sua vida, não apenas às vezes em suspenso, mas prejudicada porque a sua capacidade de aceder a casa e a trabalho não consegue ser resolvida. Ou outra ideia benevolente, o acordo do regime de mobilidade da CPLP, uma ideia que é para preservar, mas que depois na implementação, por escolhas ou limitações operacionais, atira cidadãos de países CPLP para uma situação também ela indigna. Não terem um cartão com o qual possam sair do território nacional. Um papelzinho, se me permitem a expressão, que os prende ao território nacional e, ao contrário de todos os outros com direito de residência que podem circular no espaço Schengen, estes não podem. E a ideia benevolente do acordo de mobilidade da CPLP, que com os nossos parceiros dos países lusófonos queremos fortalecer e operacionalizar, é uma ideia que depois, na prática, é frustrada por limitações operacionais.
foi o processo de extinção do CEF, não é preciso falar mais sobre isso, eu acho que há hoje uma ideia nacional de que as coisas não correram bem. E a sobrecarga sobre a agência criada, a AIMA, foi brutal. De novo, o que os trabalhadores da AIMA têm passado, incapazes de resolver o fluxo, é algo que nós conjuntamente temos que ultrapassar com a ajuda da sociedade portuguesa. É o sistema de controle informático nas fronteiras. Nós temos feito este tipo de coação nestas semanas para que os portugueses, por vezes, nem sentissem o que está a acontecer e os riscos que corremos para o futuro. Dias, ainda neste mês de maio, em que o sistema simplesmente falhou por dificuldades, falta na manutenção dos sistemas e dos equipamentos. E apenas os sistemas atuais. Mas Portugal tem uma obrigação de criar sistemas novos e estávamos demasiado atrasados na sua implementação e corríamos, segundo nos transmitiram os serviços de segurança, em risco de não cumprir essas regras e colocar em risco a plena aplicação do regime Schengen. A sobrecarga da Agência para as Migrações teve como consequência fazer menos e reduzir a sua capacidade de cumprir uma missão nobre, uma das suas missões nobres, que é a da integração. E hoje há dificuldades notórias que nos são reportadas por todas as organizações não governamentais que trabalham na área e por organizações internacionais que não conseguem ter hoje o mesmo grau de parceria, de fluência, de eficácia nas respostas das políticas de integração. Temos que reparar este declínio na nossa capacidade de integração. Já fomos um exemplo mundial. Temos que voltar a ser na integração de imigrantes. Este aumento de fluxo naturalmente causa pressão sobre os serviços públicos da educação, à saúde, à habitação. Precisamos de trabalhar aí. Complexidade no sucesso e na frequência escolar dos filhos de imigrantes, no acesso, portanto, como mães, doentes crónicos, com doenças agudas ao Serviço Nacional de Saúde, de gestão de algumas destas unidades que ficam sob uma pressão grande. Esgotamento da capacidade dos centros de acolhimento e dos centros de instalação temporária. Dificuldades, por isso, noutra dimensão que não deve ser confundida, que é o processo de asilo e de procura de proteção internacional. Há muitas vezes uma tendência na linguagem pública e no discurso público de misturar os fenómenos. São situações diferentes, todas dentro de um grande plano do acolhimento de pessoas que vêm do estrangeiro, mas este processo do recebimento, admissão, acolhimento e integração humana de quem requer asilo, proteção internacional, que vive situações especialmente dramáticas, também merece uma resposta. E essa resposta hoje é extraordinariamente difícil. E olhar para as ruas de algumas destas cidades e ver pessoas que vieram procurar essa ajuda afligida, que estavam nessa situação de extrema necessidade, que vieram acabar, e não vão acabar, nas ruas das cidades por falta de resposta do Estado, também não é uma situação digna. Os sistemas de retorno que estão inoperantes, o aumento das situações de exclusão e o crescimento, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, da proliferação de redes, da exploração, do abuso, onde falhamos nas regras, quando falhamos na fiscalização, estamos a dar aso ao aproveitamento. Onde não há um sistema regular e operacional, graçam as oportunidades para seres humanos fazerem mal a seres humanos. E nós temos que combater isto. Partimos para este plano assumindo 6 princípios fundamentais. São a marca d'água, a identidade da nossa visão. E o primeiro, muito claro, próprio de um governo que é reformista, mas moderado. Assumimos, Portugal precisa de imigrantes. Precisa por razões sociais, precisa por razões demográficas, precisa por razões económicas, precisa por imperativo ético relativamente a outros que não são imigrantes, mas são quem busca aqui um refúgio humanitário. Portugal precisa de imigrantes. Mas Portugal também precisa, para receber bem esses
de uma imigração regulada. E precisa que a imigração regulada seja seguida de um Estado que funcione e de uma fiscalização que seja efetiva. Regras sem fiscalização, regras sem capacidade de monitorização são o caminho para serem ignoradas e o caminho para o tal limbo e a tal indignidade em que muitos vivem e para a geração de percepções de insegurança que não deviam existir. Portugal precisa de acolher e integrar bem, com humanismo e respeito pelos direitos humanos. Portugal precisa de assumir, sim, proativamente. Vamos à procura de atrair talento, jovens, estudantes, trabalhadores qualificados. Vamos à procura, criar um sistema de procura proativa. Precisamos de fixar o talento nacional enquanto vamos à procura. Mas precisamos de pôr o Estado a funcionar. Precisamos de decisões mais próximas envolvendo a sociedade civil, envolvendo as autarquias, envolvendo desde as ONGs, às confederações empresariais, às instituições religiosas, a tanta gente, milhares de pessoas que aqui neste país lutam por criar oportunidades. Para outros, cá nasceram e os que não nasceram. Vamos juntos fazer isso. Como? Essencialmente por 4 pilares. Os tais de que falei no princípio. A imigração regulada, a atração de talento estrangeiro, a integração humanista que funciona e reorganização institucional. São 41 medidas. Eu não vou naturalmente detalhá-las todas. Este plano estará, creio, já disponível para ser descarregado no portal do Governo. Convido-vos. Estão as 41 medidas explicadas, que estão nestes vários pilares. A primeira medida deste pilar da imigração regulada é extinguir o procedimento de manifestação de interesse para o futuro e de imediato. Ou seja, se hoje legislarmos, usando uma competência legislativa concorrencial especificamente nesta matéria, se hoje legislarmos, quem até hoje apresentou as suas manifestações de interesse, confiou em Portugal e nas leis que existiam até ao momento que elas são alteradas, respeitaremos. Respeitaremos e manteremos essa lei para essas situações presentes e passadas e, naturalmente, já explicarei como, daremos um tratamento muito mais célere e humano. Mas para o futuro, este canal que levou à acumulação dos 400 mil pendências, em grande medida é por causa deste canal, uma grande parte, acompanhada das dificuldades operacionais, acompanhada da ideia de que se poderia entrar para ter um visto de residência sem cumprir os requisitos de vistos das suas diferentes modalidades que temos e que depois haveria uma sanação da entrada irregular. Essa solução é uma solução que precisa de terminar para que nós possamos ter uma imigração regulada, para que quem chega, chegue pelas regras, como todos vivemos de acordo com regras, e essas regras nos permitam, enquanto sociedade, dar um tratamento digno a todas estas pessoas que nos procuram. Portanto, extinguiremos com efeitos para o futuro, mas de imediato, este procedimento. Simultaneamente, porque Portugal precisa de imigrantes, precisamos de que os canais normais, os outros, designadamente os pontos onde se procuram vistos e se obtêm vistos, como os postos consulares, tenham maior capacidade. E uma das decisões que tomamos neste plano é um reforço, começando por um reforço de analistas de vistos nos postos consulares que nós consideramos prioritários ou chave, aqueles onde a procura é maior, aqueles onde a sociedade, dialogando com as confederações e as associações empresariais e a identificação de necessidades laborais e oportunidades laborais, encontrá-los e reforçá-los para termos maior capacidade de resposta. Porque a imigração que deve chegar, nós queremos que seja legal. E precisamos de fazer este alargamento para conseguir satisfazer a pressão que se gera. Precisamos, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, de priorizar. E assumimos claramente
A priorização deve envolver reagrupamento familiar, jovens estudantes, profissionais qualificados e, como veremos a seguir, os canais para cidadãos da CPLP. Mas temos hoje um problema sério. A transição do CEF e as dificuldades no início de funções da AIMA levaram a uma acumulação de 400 mil processos pendentes. Isto é inaceitável em qualquer país e num país que se quer humanista, integrador e que dá tratamento digno às pessoas. Temos que assumir a resolução destas 400 mil pendências como uma urgência nacional, com uma resposta excepcional. E essa resposta excepcional é juntar muitos recursos e criar uma estrutura de missão em articulação ou mesmo dentro da Agência para as Migrações, da AIMA, em conjunto, rapidamente, mobilizando mais recursos, resolver estas pendências. É uma questão de tranquilidade, é uma questão de respeito, é uma questão de dignidade humana. Precisamos de melhorar muito o sistema informático de controle de fronteiras. Temos muitas pessoas a chegar, turistas, migrantes, requerentes de asilo e de proteção. Se vêm de fora do espaço Schengen, há dias em que passam tempos imensos em filas. Há dias em que o sistema exige e já exigiu passagem a controle manual, simplificado, que obviamente gera preocupações da perspectiva da segurança. Temos, para o sistema que temos, adotar medidas imediatas de melhoria e de investimento nos sistemas, recuperar o atraso que era brutal e perigoso em termos de pleno integração no espaço Schengen, relativamente ao projeto das Smart Borders que entrará em vigor a partir do final do ano, e preparar o futuro, preparar os verões e os momentos de pico. Precisamos muito do envolvimento, da disponibilidade das forças de segurança, que a têm mostrado, e queria saudar essa vossa disponibilidade para a cooperação. Precisamos de cumprir com humanismo os compromissos que Portugal assumiu. Desde logo, o compromisso do Acordo de Mobilidade da CPLP. Este é um acordo para manter. E o que temos que fazer não é restringi-lo, mas eliminar as limitações que lhe permitem aproveitar todas as funcionalidades. Já falei disso no princípio. Temos um conjunto de medidas detalhadas no programa para que quem venha não seja um migrante ou uma pessoa de segunda. Precisamos também de reafirmar, e reafirmamos aqui, já o fizemos em organizações internacionais, os nossos compromissos para recolocação e reinstalação de beneficiários e requerentes de proteção internacional. E precisamos de preparar, e já vamos um bocadinho atrasados também aqui, o Plano Nacional de Implementação do Pacto para as Migrações que a União Europeia acordou no início deste ano. Precisamos de reforçar a capacidade e a eficácia e a humanidade e o humanismo na recepção e no retorno dos requerentes de asilo, aumentando a capacidade dos centros, quer nos aeroportos, quer fora deles, para os requerentes de asilo. Criando, e agradeço muito também, aliás, eu para tudo isto agradeço muito a todos os membros do Governo nas suas áreas setoriais e a referir a Sra. Ministra da Justiça a propósito deste trabalho, mas a Sra. Ministra da Administração Interna, da Segurança Social, Infraestruturas e Habitação, Defesa, todos temos parte nesta solução. Temos que trazer mais celeridade ao sistema processual e com os conselhos superiores dos tribunais. Em diálogo com eles, estamos a procurar criar uma via de aceleração das decisões processuais. De novo, é indigno que alguém tenha uma decisão desfavorável de um pedido de asilo, apresente um requerimento e esteja eternizado na decisão. Ou quem recorra de atrasos nas suas decisões, nos seus pedidos de autorização de residência e nunca mais tem a resposta. E é por causa disso, por causa destes atrasos, que depois o Estado português começa a ser perseguido judicialmente por não fazer bem o seu trabalho também neste domínio da tutela jurisdicional. Precisamos de corrigir isto. Precisamos de garantir eficiência e eficácia do sistema de retorno. Sistema de retorno que deve, na nossa visão, ser gerido
pela PSP. E esta é uma das alterações que propomos na orgânica da AIMA, é a transferência da parte documental e administrativa que a AIMA tinha no processo de retorno para se focar nesta unidade nova da PSP. Mas toda esta dimensão da imigração regulada precisa naturalmente de fiscalização e propomos medidas para a fiscalização em território nacional, criando uma equipa que junte as várias forças de segurança, até com outras entidades do Estado, com poderes de investigação, desde as condições de trabalho, à segurança social, às atividades económicas, juntos fazermos cumprir as regras. E avaliar também os processos de obtenção de certificação linguística para a obtenção de nacionalidade. Esta é uma parte, mas é uma parte apenas da imigração regulada. Outra parte fundamental da nossa visão, Portugal tem que atrair talento estrangeiro. E vamos mesmo criar um sistema de atração de capital humano alinhado com as necessidades económicas, laborais, sociais do país. Unindo postos consulares reforçados com os oficiais de ligação da AIMA e os adidos do trabalho do IFP e as confederações empresariais e as associações empresariais, juntos, identificar as necessidades laborais do país. Juntos, criando um canal, uma espécie de via verde, para que empregadores, junto dos postos consulares, possam eles próprios irem preparando a documentação, acelerando a tramitação e a avaliação, para que possamos depois ter uma decisão, essa final, da entidade pública estadual, da entidade da rede consular, que acelere o procedimento. Juntos, se as empresas precisam de trabalhadores, como muitos nos dizem, querem que os trabalhadores entrem bem, de uma forma regulada, não sejam vítimas, também eles, não apenas os trabalhadores, mas também as empresas que fazem bem, da exploração que outros fazem de forma que, neste caso, é de uma concorrência desleal. Claro que o centro é a preocupação humana com quem é explorado, mas também a discriminação de quem faz bem deve ser corrigida. E, portanto, juntos, vamos fazer isso. Vamos reforçar o processo de reconhecimento de qualificações, desde logo ao nível básico, porque sim, temos muitos trabalhadores que não são de qualificações elevadas e temos que melhorar o reconhecimento das suas qualificações. Temos que melhorar a formação profissional. Temos que fazer esse tal levantamento de necessidades laborais em conjunto. E temos que apostar muito. E a escolha desta instituição não é por acaso. Temos que melhorar muito a nossa atratividade enquanto tecido de ensino e as instituições de ensino superior para atrair jovens trabalhadores. Acrescentando-lhe, aliás, uma extensão da duração das suas permissões de presença no território nacional, para que, quando terminam o grau académico, possam estar mais um tempo à procura de trabalho, que é fundamental para que esse passo de imigração se concretize e o ciclo se feche. Mas temos que apostar também na integração humanista, uma integração humanista que funcione. Precisamos de reforçar a capacidade de acolhimento. Nós precisamos que os centros de acolhimento para quem procura asilo, que hoje estão sobrelotados, possam ser reforçados. Isto é um trabalho que tem que ser feito com instituições extraordinárias da sociedade civil, que fazem hoje das tripas coração para fazer este acolhimento e dizem-nos, com tristeza, que não conseguem ter capacidade para mais. Precisamos de aumentar as unidades residenciais, em particular para os menores desacompanhados, apoiar as pessoas com deficiência. Precisamos de reforçar o alojamento temporário. Precisamos de promover a imigração, a integração profissional dos imigrantes no mercado de trabalho nacional. Precisamos de reforçar a oferta de língua portuguesa, especialmente, obviamente, a não materna. Mas permitam-me falar-vos também de medidas muito urgentes. Não podemos tolerar, enquanto sociedade, não é porque não gostemos das imagens, é porque não é um tratamento digno, pessoas que vivem nas ruas, sem capacidade de as acolhermos. E por isso lançámos o desafio, a começar pelas áreas metropolitanas e municípios grandes. Vamos criar soluções de emergência
Vamos começar pelas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, a quem lançámos o desafio. Se identificarem a necessidade, o Estado mobiliza os seus imóveis públicos, mobiliza recursos para, com eles, criar estas soluções de emergência. E nos próximos dias estamos já em condições de fazer a criação do primeiro, na área metropolitana de Lisboa, com uma gestão municipal a partir de um imóvel disponibilizado pela Defesa Nacional, e agradeço ao Sr. Ministro por esse esforço. Temos que melhorar a resposta dos serviços públicos, da educação à saúde, mas temos que também perceber que é possível mobilizar mais recursos privados para financiar esta tarefa que é extraordinariamente exigente. Aproveitamos soluções inovadoras, os títulos de inovação social, mas também a criação de uma nova modalidade da autorização de residência para investimento solidário. Tal como no programa de Construir Portugal para a Habitação, dissemos, queremos que as ARIs possam financiar habitação a custos baixos, a custos acessíveis e controlados. Queremos também aqui ter uma solução em que as ARIs possam ser mobilizadas e utilizadas para financiar investimento em infraestruturas de apoio à integração e ao acolhimento de imigrantes. Finalmente, precisamos também, obviamente, de fazer reorganização institucional. A nossa lógica não é de tábua rasa, destruir tudo. O tempo que perderíamos a destruir tudo provavelmente levar-nos-ia a mais acumulação de todos os problemas que temos até agora. E o que fizermos, temos que fazer mesmo e fazer bem para evitar que estes problemas que tivemos se agravem. Pelo contrário, temos que os corrigir. No plano das competências de segurança ou policiais, uma novidade principal, sem prejudicar as competências da GNR, da Polícia Judiciária, do SSI, temos que robustecer a capacidade de resposta da Polícia de Segurança Pública, que além de receber as competências de retorno, tem a responsabilidade de controlo das fronteiras mais utilizadas, que são as fronteiras aéreas, e tem territorialmente grande parte do tecido mais urbano, onde está muita da população. E, portanto, esta criação de uma unidade de estrangeiros e fronteiras na PSP não é um apagamento da intervenção competencial das outras entidades, mas é sim um reforço da PSP e um apelo a todas que cooperemos para melhorar a nossa capacidade de controlo à entrada e de fiscalização no território nacional. E a AIMA? A AIMA não é para eliminar, a AIMA é para reestruturar, recuperar, valorizar, afinando algumas das suas responsabilidades, ficando com aquilo que são renovações de títulos que emitiu, que hoje estavam no IRA. Não quer dizer que o IRA não colabore no front office, se me permitem a expressão, mas não fazendo o retorno que hoje faz, autonomizando o Conselho e o Observatório das Migrações. Mas a AIMA é muito importante e precisamos de reforçar os recursos humanos e tecnológicos da AIMA. E para puxar pelos trabalhadores, vamos tentar lançar, aliás, vamos mesmo lançar, vamos experimentar uma nova solução que é implementar na AIMA. Não será a única entidade do Estado escolhida, mas será uma das primeiras onde vamos lançar um projeto piloto de prémios de desempenho baseados na produtividade. Nós acreditamos nos trabalhadores da AIMA e queremos, com eles, ultrapassar as dificuldades. Queremos aumentar a colaboração com outras instituições, como a Agência para a Modernização Administrativa. Queremos assegurar que o Observatório para as Migrações continua na esfera do Estado, em articulação com o Conselho, que clarificamos. Precisamos, finalmente, de reforçar a dimensão de descentralização. Isto não se faz apenas e, sobretudo, no plano do Estado Central. Nós precisamos de o fazer com a sociedade civil, com os municípios, com proximidade. Com isto e para isto queremos reforçar, e vamos reforçar, o apoio às organizações da sociedade civil que trabalham e às associações de imigrantes que trabalham com o setor.
Precisamos de valorizar e reforçar o papel dos municípios e dos claims e valorizaremos o Conselho para as Migrações, que se autonomiza da AIMA para, como o Conselho Nacional de Educação, se prestar e se tornar um grande órgão de debate nacional sobre política de migrações e apoiar o Governo nas melhores escolhas. Senhoras e senhores, peço-vos desculpa pela demora, mas queríamos ser detalhados, sobretudo explicar ao país como vamos construir este novo futuro. Um futuro com imigrantes, que acolhemos, com regras, com atração de talento e com um tratamento digno de quem nos procura. Muito obrigado a todos. Agora, ao bom jeito de uma semi-briefing de Conselho de Ministros, nós combinámos com os meios de comunicação social a realização de algumas perguntas, não muitas, e, portanto, o número organizado, eu pedi aos senhores jornalistas que pudessem colocar as vossas questões. Boa tarde, Sr. Ministro. Vasco Bertrand Franco, da Rádio Renascença. André Ventura disse hoje numa ação de campanha que as propostas hoje apresentadas pelo Governo são uma vitória do Chega. E anunciou ainda que o partido entregou na Assembleia da República 3 propostas, incluindo limitar acesso a apoios sociais a imigrantes. Sr. Ministro, sendo que o Partido Socialista deverá votar contra este pacote, o Governo vê-se obrigado a negociar com o Chega? E se sim, esta proposta dos apoios sociais pode ser incluída no plano? E já agora um comentário sobre estas declarações de André Ventura, que disse que este pacote é uma vitória do Chega. Obrigado. Muito obrigado pela questão, Vasco. Aquilo que nós apresentamos hoje ultrapassa muito a dialética e o debate e o confronto parlamentar. E, sobretudo, nós não vamos transformar um tema que é sério num objeto de guerrilha partidária. Devo dizer que na preparação deste plano ouvimos mais de 40 entidades e ouvimos todos os grupos parlamentares que fizeram contributos, alguns com os quais concordamos e que acolhemos, outros não. Este plano não é contra ninguém, é para resolver um desafio muito sério que Portugal tem, assegurar que o nosso futuro é sustentável, é humano, é digno, que tratamos bem quem recebemos, também que temos regras para que possamos fazer bem o trabalho de acolhimento e, portanto, nós preocupamos em resolver. Não somos anti-ninguém, não estigmatizamos cidadãos. Nós sabemos que há um desafio e tomamos aqui medidas que são respostas concretas. Só tendo políticas de imigração eficazes é que nós conseguimos que o país sinta que tem um rumo moderado para resolver os problemas que enfrenta e não precisa de se perder em debates parlamentares estéreis e em discursos e abordagens que, por mais acentuadas e intensas que sejam, não contribuam para resolver. Próxima questão. Muito boa tarde, Sr. Ministro. Sílvia Martins, TVI e CNN Portugal. Falou aqui na necessidade de resolver estes 400 mil processos pendentes no AIMA. Como é que isto vai ser feito, uma vez que, como reconheceram, de facto é necessário urgência? Muito obrigado, Sílvia. Essencialmente, organizacionalmente, pela criação de uma estrutura de missão que trabalha com a AIMA e que tem o envolvimento da capacidade que já tínhamos, designadamente, há muita competência de pessoas que estavam no CEF e que hoje estão em outras instituições, a Polícia Judiciária é um exemplo, e que é muito conhecimento instalado, são muitos portugueses que sabem muito disso e nos podem ajudar e, portanto, mobilizaremos muitos, desde logo destas entidades públicas que hoje existem, mas podemos pedir reforços à sociedade portuguesa, como processos que são especiais, podem precisar do envolvimento e do recrutamento de mais mãos e mais cérebros
e de tecnologia para nos ajudar a resolver. Estrutura de missão, para fazer um trabalho em duas partes, um trabalho que não é visível, que é o trabalho administrativo, a tramitação, a análise dos processos, ver o que está certo, o que não está errado, os documentos que faltam. Primeira fase. Quando os processos estão bem instruídos, temos que passar à fase de agendamento presencial, recolha de dados biométricos. Este segundo momento tem que ser, como nós explicamos no plano, tem que ser não apenas um momento administrativo, mas o primeiro passo de integração. E por isso, de forma mais ou menos centralizada, nos principais espaços urbanos, lançaremos algumas operações para fazermos estes momentos em que recolhemos os dados, as pessoas entram na incerteza e saem com a situação tratada, mas não apenas da perspectiva administrativa. Nós envolveremos nestas situações não apenas as entidades administrativas que fazem burocracia, mas também o IFP, associações empresariais, as associações de imigrantes, que nos podem ajudar a, desde logo, cuidar quando há necessidade e quando há justificação, fazer daquele também um momento de oportunidade e um primeiro passo de integração. Portanto, estrutura de missão, fase de tratamento administrativo com recursos informáticos e reforço de meios e colaboração entre várias instituições. Terceira fase, operações em vários pontos do território nacional para a resolução de pendências de processos que existem à luz das regras atuais, com cidadãos que confiaram nas nossas regras e apresentaram os seus pedidos aqui. Muito obrigado. Próxima questão. Boa tarde, Laura Figueiredo, do Observador. Perguntava-lhe quanto vai custar estes prémios de desempenho aos trabalhadores da AIMA e também sobre os vistos Gold, como é que vai funcionar? Muito obrigado. Eu não falei em vistos Gold. Eu falei em autorizações de residência para investimento solidário. É um conceito novo, tal como o conceito que o Sr. Ministro Miguel Pinto Luz lançou, de aproveitar investimento para o canalizar para fins solidários. Aproveitar um instrumento ou ideias de instrumentos que existiram e foram concebidos no passado e virá-los e orientá-los com uma lógica de solidariedade, uma lógica redistributiva. Relativamente à outra questão, foi sobre os custos. Muito bem. A lógica dos prémios de desempenho está assente na partilha com os trabalhadores do fruto do seu trabalho. E, portanto, nós não vimos aqui, e a medida não tem que ser desenhada com uma fonte de desequilíbrio orçamental, mas com uma participação na melhoria do desempenho. Quando a AIMA lança ou acelera os seus processos administrativos, acelera também, porque as autorizações implicam pagamentos de taxas, acelera também a sua receita. E, portanto, nós entendemos que com uma preocupação correta de alinhamento de incentivos para que não sejam perversos relativamente à produção da instituição, haja uma partilha pelos trabalhadores, ou com os trabalhadores, do reforço da produtividade. Este plano, no seu conjunto, tem custos. E implica também algum reforço, não nesta medida, mas em outras, designadamente o reforço dos postos consulares, um aumento de despesa no Orçamento de Estado. Mas, no grosso deste pacote, o reforço de medidas, o reforço da despesa do Orçamento de Estado é uma parte pequena. Estimamos à volta de 15 milhões de euros. Porquê? Porque o grosso da receita que financia estas várias medidas vem, fundos europeus, vários níveis, PRR, Portugal 2030, o FAMI, na sua versão atual, e o FAMI 2030, e fundos diretos da União Europeia, quer atuais, quer futuros, para a implementação do Pacto para as Migrações. E, por outro lado, receita própria gerada pelas instituições, designadamente pela instituição, que, por tratar da tramitação e da concessão de títulos, cobra por eles e, por isso, tem uma receita própria. Mas
Ana Sapicos, da RTP. Eu tenho algumas dúvidas em relação, por exemplo, ao que disse o Sr. Primeiro-Ministro sobre uma unidade de estrangeiros e fronteiras. Vai ser criado um organismo para dar apoio à AIMA? Com quantas pessoas? E também perguntar o que é feito, o que é que se vai fazer aos trabalhadores, aliás, aos migrantes que já estão em Portugal e não têm contrato de trabalho e não fizeram o pedido para ficar em Portugal. E também uma outra pergunta em reação do Governo, o porquê da dissolução do Conselho de Administração da AICEP. Gostaria de ter a reação do Governo e a explicação do porquê das razões. Obrigada. Sobre a última questão, compreendo a sua curiosidade, não vou pronunciar sobre um tema que não é o tema que aqui trazemos, mas dizer-lhe relativamente à situação, à segunda que falou, sobre pessoas que já estão, vamos aplicar as regras. Existem regras. E não vamos mudar as regras para os que já cá estão em território nacional. Relativamente à Unidade de Estrangeiros e Fronteiras, ela é da PSP. Ou seja, a AIMA vai ter um reforço da sua capacidade, uma alteração e uma reestruturação nas suas competências, umas que entram, outras que saem. Vai ter uma parceria, eventualmente até com uma ligação institucional, na estrutura de missão para a resolução das 400 mil pendências. Isso é uma parte administrativa, se quiser, a parte da documentação. O que estamos a falar, quando estamos a falar da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras da PSP, é a dimensão policial ou a dimensão de segurança. Controle de fronteiras, fiscalização, sistema de retorno. É diferente, não é a AIMA, são braços diferentes da política de migrações. E, portanto, agora, se a PSP, a GNR, a Polícia Judiciária, o SSI vão colaborar com a AIMA, claro, e com outras entidades públicas. Têm disponibilidade para isso. Nós agora, quando tivemos uma mini-crise, uma dificuldade séria no início do mês de maio, nos sistemas informáticos de controle de fronteiras, o RAPID e o PASS, juntámos-nos todos durante a semana, fizemos não sei quantas reuniões, houve reuniões à noite, à meia da noite, às 7h30 da manhã, várias vezes durante essa semana, até encontrarmos todas as causas e apurarmos as várias medidas. E não desistimos de continuar à procura. E, portanto, há colaboração entre todas as entidades, mas a Unidade de Estrangeiros e Fronteiras é PSP, não é AIMA. Muito bem, mais alguma questão? Está tudo. Muito obrigado a todos pela vossa vinda e aqui está o futuro da política de migrações em Portugal. Em nome do Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro, damos por encerrada esta sessão, uma vez mais agradecendo a presença de todas e de todos. Um resto de uma boa tarde.